que a turma é pequena, a turma está com 18 pessoas. Bom, então, estamos aqui na primeira aula de números na educação, na escola básica, o nome oficial é esse, né? Números na escola básica, mas para fazer o parzinho lá com as outras, eu chamo de números na educação básica, no dia 19 de outubro de 2021, turma E. Bom, eu estava conversando um pouquinho com a Ana Luísa antes de vocês chegarem, né? Ela falou que não sabia do que trata a disciplina, então eu acho que eu vou começar falando isso, né? A disciplina Números na Educação Básica cuida do ensino e aprendizagem de questões relativas aos conjuntos numéricos, operações, propriedades, aplicações desse conteúdo em outros assuntos. E aí a gente vai discutir essas questões, esse conteúdo, sob o ponto de vista da educação matemática. Então, eu queria começar fazendo uma rodada de apresentações da seguinte forma. Você se apresenta, diz quem é você, diz que teorias você conhece sobre educação e educação matemática e passa a palavra para um colega fazer a mesma coisa, tá? Eu vou começar aqui. Eu sou Jussara de Loyola Araújo, tenho doutorado em educação matemática, então por isso eu conheço um bocadinho de teorias, né, da educação e da educação matemática. Especificamente, eu trabalho com pesquisa em modelagem na educação matemática, estudo um pouco de educação matemática crítica, teoria da atividade, e também tenho, nos últimos tempos, trabalhado com uma ideia aí que se chama insubordinações criativas na educação matemática. Estou atualmente com um projeto de iniciação científica sobre discursos matemáticos e fake news, e então é meio por aí, né? A matemática sendo usada na sociedade, a matemática participando na formação de cidadãos críticos, esse é meu campo de atuação e de interesse. Aí eu passo a palavra para o Vicenzo. Ei, pessoal, ei, Jussara, boa noite. Meu nome é Vicenzo, eu estou em continuidade de estudos em licenciatura agora oficialmente, mas, bem, o que eu conheço, eu estou muito animado assim para o curso, para fazer números. O que eu conheço de teoria, não conheço tanto, assim, na verdade, estou me aprofundando mais agora nesses últimos semestres, estou ficando bem feliz, assim, de estar mergulhando, assim, na teoria matemática e de educação. Conheço muito sobre o que eu estudei no último semestre com vocês, Jussara, em Geometria e Integração Básica, que são os meus referenciais, assim, que eu fui aprofundando a partir disso, mas estou aí nessa busca, assim, de saber mais coisas. Quer dar alguns exemplos quer dar alguns exemplos para o pessoal saber do que é? Do que a gente estudou, de autores, assim? O que você achar interessante de contar para eles, de autores, Ah, de teorias da educação matemática. beleza. Eu gostei muito de estudar sobre o nosso último trabalho, o trabalho final do curso de Geometria e Educação Básica. A gente fez um plano de aula, né? E aí nosso grupo falou sobre modelagem matemática e eu achei muito interessante para, assim, ter mais teoria e conhecer um pouco mais a fundo no sentido de colocar a mão na prática para fazer um plano de aula. Então, eu acho que foi muito bom, assim, e foi um grande ponto, assim. É, também eu acho que sobre o curso, algo que ficou muito para mim foi o livro que a gente leu, né, que foi o de Nakarato e Santos, né, que ficou muito forte. Para mim, além de tópicos assim, etnomatemática, que eu peguei para estudar um pouco depois, sobre matemática experimental e teórica, enfim. São esses pontos que ficaram bem fortes, assim, que eu depois busquei para entender um pouco mais e aumentar meu repertório. É isso.
Oi. Não sei se fui eu que congelei aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou ok. Acho que foi a dele, Foi o Vicente. Bom, então vamos passar para a Ana Luísa, até o Vicenzo voltar. Oi, boa noite, meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante de matemática, né, acho que quase todo mundo, mas como eu tinha dito já para a Jussara no início, eu fiquei um pouco em dúvida, essa é uma das minhas primeiras matérias de educação básica que eu tenho feito, então, assim, eu sou um papel em branco em relação a isso, então eu não conheço muitas teorias e afins, mas eu espero descobrir ao longo dessa matéria. Aí eu passo para alguém? Isso, por favor. Tá, E fica o incentivo aí para abrir as câmeras, tá, gente? Quando for se apresentar. Eu não estava preparada hoje para isso, na próxima aula. Beleza, Ana Luísa. Vou passar para o Ricardo. boa noite. Peço desculpas pela câmera também, porque o computador aqui ou vê a imagem ou a voz, senão ele trava, né? Então, meu nome é Ricardo, estudante de matemática também. Eu faço parte do PIBID desde o ano passado, do outubro do ano passado, com o Felipe, professor Felipe, ali da educação. E, para quem conhece o Felipe, ele puxa muito para esse lado da problematização, né, do lado mais Paulo Freire mesmo, assim, né, e isso fez, assim, eu consegui descobrir de uma maneira muito mais profunda e interessante, algo que eu me interessei muito pelo EJA, né, então, é algo que ele foca bastante, e é muito Paulo Freire, assim, muito Paulo Freire mesmo. Infelizmente, a gente não está conseguindo ter as aulas presenciais nas escolas lá, né? Mas está sendo um aprendizado muito bom. Né? E eu queria fazer uma confissão que eu fiz no meu primeiro semestre Cálculo 1, eu fiz com a Jussara, e ela tem uma didática de fazer seminários em grupos, né? E quando eu estava fazendo, eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Porque não quando eu estava fazendo, quando falaram que ia ter, né? Porque eu sou meio tímido pô, como é que eu vou dar uma aula no seminário de uma matéria de cálculo 1, né? Que eu nunca vi. E eu falei pro pessoal do meu grupo, e tinha um sorteio para apresentar. Eu falei, você pode ficar tranquilo que eu que vou ser sorteado, né? Para apresentar. E aquilo foi maravilhoso para mim, assim, sabe? Aquilo foi espetacular, assim, eu acho que me abriu muitos olhos e foi muito importante. Eu acho que essa troca, assim, é fundamental, né? Se todas as disciplinas a gente conseguisse ter essa troca, ia ser, eu acho, bem mais interessante, assim, bem bom mesmo. Então, Ricardo, você é da turma do 2018, do segundo semestre? Isso. Uhum. Foi muito importante, assim, foi bem... Bacana, obrigada pelo retorno. Aquilo foi... no momento eu achei que, assim, quando fui apresentado, né, que a gente ia ter que apresentar o seminário, para mim, primeiro semestre e tal, então ia ser, eu achei bem, assim, desesperador, assim, né, mas depois a gente acaba ganhando uma segurança muito forte e foi muito bom mesmo. Então, eu vou chamar agora para se apresentar a Vanessa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa, estou no sexto período, também sou estudante de matemática. Eu também estou no PIBID com o professor Felipe, junto com o Ricardo e a Maria Elisa, também que é da turma. E sobre as teorias, né, e tudo, o professor Felipe realmente, ele sempre instiga muito a gente, né, a procurar saber por que realmente das frases, expressões que a gente tanto usa na matemática. A gente está até com um projeto de vídeo agora, a gente vai fazer um vídeo para os alunos do ensino fundamental,
para explicar, por exemplo, por que todo número elevado a zero é igual a 1, porque passar a gente fala tanto, né? Passa para lá dividindo, passa para cá multiplicando. Então, ele sempre está instigando a gente a pensar mesmo e deduzir por que a gente, às vezes, aceita essas frases, expressões e não busca, né, entender mesmo, aprofundar e ver o que realmente acontece. Bom, agora eu vou passar. Essa pergunta aí especial, Vanessa, porque quando a gente eleva um número a zero é igual a 1, a gente vai cuidar dela aqui nessa disciplina, né? Números da educação básica. Nossa, então vai me ajudar, porque eu e minha dupla estamos responsáveis por essa expressão. Então vai ser de grande valia. Bom, eu vou passar para Elisa. Sabia que você ia passar para mim. Até penteei o cabelo aqui. Pronto. Gente, boa noite. Desculpa que eu estou no celular. Meu nome é Maria Elisa, né? Como os meninos já falaram, o Ricardo e a Vanessa, eu estou no PIBID com eles. Eu estou, acho, entre o sétimo período agora, certinho, né? Além do PIBID também, eu estou num programa, assim, muito bacana, que eu acho que é a matemática nos anos iniciais, com a professora da FAI mesmo, acho que agora o nome dela com a Carmen, que é da Unicamp, e uma das professoras também da FAI, onde a gente trabalha a matemática bem no início mesmo, né, com os pedagogos, e a gente vai vendo aquela teoria de como que os meninos, as crianças constroem o raciocínio, como que é para eles colocar a matemática no papel, e junto muito também com essa questão do que o Felipe traz para a gente, né, uma matemática mais Paulo Freire, instigar, por que, como a Vanessa falou, 0 é igual a 1, ou por que a gente bota 0, na hora de fazer uma divisão com número decimal. Sim, outras teorias assim, de estudo mesmo, eu ainda não fiz assim, nenhum propriamente dito, não. É uma das primeiras disciplinas que eu faço, mas dentro do curso mesmo de matemática. Eu vou passar a palavra para o Elisaías. Elisaías, a gente não está te ouvindo. Você está... Ih, tá ruim o áudio. Eu vou ler aqui, enquanto esse problema técnico é resolvido, eu vou ler aqui a apresentação do Lucas Meirelles. Boa noite, pessoal. Sou o Lucas, também faço matemática e estou com um probleminha no áudio. Essa é a primeira disciplina que eu faço na área de educação. Valeu, Lucas. Acho que... Elisaías, se você quiser se apresentar aí no chat também, tá valendo. Se não der no áudio. Eu vou passar aqui para outra pessoa, tá? Enquanto você decide aí, tá? Jarbas, quer se apresentar? Por favor. Problemas técnicos aqui, mas já resolvi. Boa noite, pessoal. Como eu estava conversando com a Jussara há pouco tempo agora,
eu estudei na UFMG, no curso de matemática, antes da Jussara entrar na UFMG. Infelizmente, por questões da vida, eu não concluí esse curso. E tem sido uma surpresa muito agradável agora que eu retornei, que o curso hoje não parece nem a mesma escola. Houve uma remodelagem completa do curso. Na época que eu estudei, era, na verdade, um curso de bacharelado com algumas matérias na área de educação que a gente fazia na Faculdade de Educação. Não existia esse trabalho que está sendo feito de preparação, de acompanhamento, que vocês têm feito, tipo a disciplina da Jussara hoje. Isso, na época, não existia algo similar. E tem sido uma surpresa agradável, no que eu tenho visto aí, a presença desse trabalho. Realmente, a turma de hoje sai muito mais bem preparada para o trabalho da educação. Parabéns para os professores que trabalharam nessas mudanças todas. Creio que você estava no time, né, Jussara? Sim, assim, o curso está sempre em mudança, né? Foram favoráveis as mudanças. Foi uma alegria encontrá-las. Beleza, bom. Ok. Você já fez alguma disciplina na Faculdade de Educação? Agora não. Tá. E você está aproveitando? Na época anterior eu tinha feito uma meia dúzia, né? Uhum. Na época tinha psicologia da educação e uma série de outras que a gente fazia lá. Eram uns 2 semestres completos que a gente estudava lá na Faculdade de Educação. Tá. Beleza, então passa a palavra para alguém aí, por favor, já. Eu não sei quem ainda não foi, não, Jussara. Quem ainda não foi, levanta a mão, por favor, gente. Então vai para o jovem BS aí, que não me apareceu o nome ainda. Brenner? O microfone está desligado, Brenner. Opa. Bom. Ninguém nunca fez isso. Acho que eu que sou o BS, né, que eu falando. Eu me chamo Brenner, tenho 22 anos, estou na matemática desde 2019/1, e eu já tenho algumas experiências, assim, tanto trabalhando quanto com algumas disciplinas de didática. Eu sou da matemática, estou no 6º período por aí, meio confuso ainda em qual período estou, mas de teoria que eu conheço, não li detalmente, assim, tipo, a teoria de tal pessoa. Acho que eu conheço muito das vivências que eu tenho e também de algumas, como posso dizer, algumas disciplinas, assim, bem separadas, né? Eu cheguei a fazer já Sociologia da Educação, então lá eu aprendi um pouco sobre o processo educacional, né, com Karl Marx, o Weber lá, Durkheim, que eu lembro, assim. Semestre passado eu também fiz didática, então eu aprendi ali um pouco sobre abordagens pedagógicas, né, então não muito relacionado à matemática, mas eu pude ver ali como elaborar um plano de aula, como fazer uma abordagem comportamentalista, humanista, sociocultural, cognitiva. Então, acho que eu tenho essa bagagem, assim, mais pedagógica, como montar avaliações e tudo mais. Acho que áreas da educação que me interessam, assim, desde que eu entrei na universidade, foi uma parte, sei lá, acho que eu gosto da matemática de uma parte mais de desafio, sabe? Que traz ali a questão do projeto. Hoje eu trabalho na P Júnior, que é uma empresa lá da matemática, né? Uma empresa júnior. E eu acho que, por eu também estar sempre em perto, assim, com o empreendedorismo, né? Eu acho que temas como metodologia ativa dentro do ensino, né? Para trazer mais prática de projetos ou ensino ágil, né, aplicando metodologias ágeis dentro da sala de aula. Eu acho que, né, tanto para o planejamento quanto para People Analytics também, eu acho que
Eu gosto bastante, né, dessas áreas, assim. Eu acho que é isso, assim, estou muito animado em fazer parte da turma também, de poder conhecer mais sobre números. Acho que um grande dos problemas que eu já tive, assim, trabalhando em mentoria, foi justamente o ensino do número a partir de operação de divisão, que, nossa, ensinar divisão para mim é um grande desafio, assim, foi, foi vencendo, né? Acho que um dos grandes desafios que eu tenho aí no ensino. E é isso. Eu passo para o GM. Acho que é Guilherme. Que é o Guilherme Maciel. Obrigada, Breno. Boa noite. Meu nome é Guilherme, eu sou do curso de matemática também, agora no meio sexto, sétimo, oitavo semestre, ele nada muito bem definido, não, mas no final do curso. Dentro da faculdade, eu tive, acho que duas matérias mais marcantes para mim na parte de educação, que foram Sociologia da Educação, com o João Valdir, que para mim foi uma matéria assim sensacional, apesar de não ser completamente ligada com a matemática, ela de ser ligada mais com a parte da educação como um todo. As discussões que a gente teve em sala foram sensacionais. O João é um professor fora da curva, sensacional. Os tópicos que ele trazia para dentro de sala, os assuntos que ele trazia para a gente abordar dentro de sala foram extremamente construtivos para mim como professor. E a matéria de Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática, que eu comecei a fazer, só que acabou que, infelizmente, coincidiu com o começo da pandemia, então a gente teve poucas aulas presenciais e depois a gente veio para o ensino remoto, que ainda estava meio em formulação, então ficou uma coisa mais... não posso dizer improvisada, mas ficou uma coisa menos direta, né, do que eu gostaria da disciplina. Mas as poucas aulas que a gente teve também, a gente teve algumas discussões que foram muito construtivas, porque eu fiz junto com a maioria das pessoas da pedagogia, né, que eu imagino que seja a boa parte dessas matérias. Então, eu trabalho como professor já num curso pré-vestibular. E ter esse contato com as pessoas da pedagogia, que são pessoas que atuam mais lá nas bases do conhecimento, nas bases de tudo que se vem lá desde criança, foi também muito construtivo para mim, para eu poder entender algumas das dificuldades que eu vejo nos meus alunos de pré-vestibular. Essa construção de quais eram as dificuldades, quais são as dificuldades que os alunos costumam apresentar lá no começo e como que essas dificuldades podem influenciar nas dificuldades que eles apresentam quando eles chegam na época de pré-vestibular. E, inclusive, esse pré-vestibular que eu trabalho, a gente trabalha baseado completamente em metodologias ativas. Então, a gente tenta fugir ao máximo possível do padrão de aula. Então, eu acho que, pelo que eu estava ouvindo nas outras apresentações aí, eu acho que essa matéria pode ser muito válida para mim, né? Muito construtiva para mim também, dentro desse entendimento de outras maneiras de poder trabalhar com números, né? Dentro da matéria como um todo, que não sejam aquele básico que a gente aprende, igual a Vanessa, se eu não me engano, falou, pega esse número aqui e joga para lá. Tá, mas por quê? Poder explicar para os meninos isso de um modo mais dinâmico, que fuja do que eles acham chato dentro da matemática. Quem falta? Que eu não consegui acompanhar. Acho que o Luciano não falou ainda, né? Que ele estava com a mão levantada. Isso, não falei não. Boa noite a todos. Boa noite. Me ouvem bem? Desculpa que eu entrei atrasado. É só apresentação? Isso, a gente está fazendo uma rodada em que você diz quem você o que você conhece sobre teorias de educação matemática, e passa a palavra para alguém. Entendi. Bom, eu sou Luciano, né? E já sou professor há muitos anos, né? Fiz física, licenciatura, aí formei aí na UFMG, né? Isso no século passado ainda, né? Aí já dá um sinal de, né, de quanto tempo foi. Aí eu já estou atuando há muitos anos, assim, rede particular, rede pública, fiquei muitos anos no estado, no município, escolas particulares
vestibulares de alto desempenho, pré-vestibulares. E aí, com a BNCC, eu vi que a gente tem que diversificar, né, junto com a pandemia. Então, eu resolvi fazer matemática porque numa das escolas que eu trabalhei, quer dizer, na verdade eu estou nela ainda, me ofereceram aula de matemática. Né? A pessoa me conhecia e ofereceu. Eu falei, então tá, né? Só que sem formação fiquei com medo. E também eu atuo em aulas particulares e salinha, né? E as pessoas começaram a me indicar também, porque a demanda está muito grande. Principalmente na pandemia, assim, os alunos estão com sérios problemas de aprendizagem, porque adolescente com aula online é terrível, né? Então, aí eu comecei a aceitar. Por acaso eu tinha feito o Enem ano passado, primeira vez que eu tinha feito, né? Minha nota deu, entrei para matemática licenciatura no primeiro semestre. E aí eliminei um monte de coisa. Essas matérias que vocês estão falando aí, né? Política, sociologia, psicologia, didática, já fiz tudo. E eliminei tudo já, né? E cálculos, físicas. Então, eu entrei no semestre passado, mas eu já estou fazendo agora as matérias do 5º, 6º e uma do 7º. Então, de educação, eu já ouvi muita coisa, mas de educação em matemática é a minha primeira. Essa, estou com a expectativa de corrigir algumas formas de ensinar, porque eu, como físico, ensino matemática de forma meio que intuitiva, meio que com vocabulário não muito adequado. Então, eu estou melhorando isso, percebendo isso, e tenho a expectativa de aprender bastante nessas disciplinas. A sua é a primeira e eu, inclusive, assim, tenho uma curiosidade de saber do que ela trata, porque eu nem imagino, assim, o que nós vamos aprender esse semestre. Aí, inclusive, até não vou poder ficar com atenção total, não, porque, assim, eu tenho um dilema que né, eu tenho uma carga horária elevada, então, às vezes eu estou com um aluno precisando de mim na hora da aula. Como a aula é gravada, então eu posso assistir depois, eu evito isso ao máximo, mas tem hora que não tem jeito, tipo agora. Agora, assim, eu acho que é legal eu contar, né, para vocês terem noção, que agora mesmo eu estou atendendo um aluno, que ele tem que entregar uma lista gigante de matemática amanhã, num colégio de renome, e ele está com a perna quebrada e está tendo que estudar, entendeu? Então, assim, eu pedi licença, ele foi muito gentil em deixar eu me apresentar, porque simplesmente eu ia perder e ver depois, mas o que eu peguei, essa dinâmica eu gostei, assim, né? Depois eu vou ver o resto da gravação para ver as apresentações dos demais colegas e, assim, apesar da correria, né? Depois que a gente vira professor, acaba o tempo livre, né? Inclusive tem filho, minha mulher está grávida de outro, então gerenciar isso tudo é meio difícil, mas a expectativa é boa. Porque... Então, fica atento, Luciano, a algumas coisas que eu vou falar aqui na aula de hoje, de como vai ser nosso modo de trabalhar, tá bom? Eu sei disso, né, que algumas pessoas não podem participar sincronamente, então assistem a gravação depois, tal, mas tem várias maneiras de participar, tá? Aí você presta atenção aí para você depois atuar, tá bom? Por isso que eu prefiro palavra. Tá. Para falar direito, e assim, qualquer coisa que você perceber que eu possa fazer para suprir isso, melhor. Porque os alunos já vão entrar de férias daqui a um mês, então no intervalo de janeiro eu vou estar 100% disponível. Fevereiro não tem aluno de salinha, de aula particular. Já vai acabar agora, né? Já está quase acabando. Alguns já passaram de ano, então tá bem... Vai começar apertado, mas vai ficar mais folgado depois. Dezembro não tem ninguém, entendeu? Então é só esse início. Um pouco mas participa do jeito que der, tá? É importante. Sim, eu jogo as aulas para os horários em que não tem aula. Só em casos excepcionais, assim, que eu valorizo muito a presença, né? Beleza. Tá bom. Para quem que eu passo? Não sei. De nada. Para quem que eu passo? Levanta a mão aí, por favor, quem ainda não falou, gente. Sara, boa noite. Eu acho que deve faltar só eu. Eu sou o Marcos. Desculpa pela câmera, porque a câmera do meu computador aqui é um pouco ruim.
Eu sou o Marcos, eu já estou no 7º período. Minhas experiências anteriores com educação foram PIBID. Eu participei do PIBID, logo no 2º semestre eu já entrei, fiz com a Terezinha e uma parte com o Felipe também. Eu trabalhei lá em 2 escolas públicas e no municipais e também lá no CP. E com residência pedagógica também. Só que a experiência do residência não está sendo tão válida igual a do PIBID, porque grande parte do residência a gente fez de forma online, acompanhando as aulas, e às vezes demorou um pouco para a gente encaixar a nossa rotina com a das professoras, que o ano letivo passado começou de um jeito, esse ano já começou de outro. Eu também já fiz algumas matérias complementares na área de educação, didática de licenciatura, sociologia e algumas outras matérias. E eu estou muito curioso nesse curso para saber, eu até postei lá no fórum que você abriu lá no Moodle, sobre formas da gente trabalhar tanto frações como números inteiros, porque eu acho que esses são conteúdos difíceis para a gente passar para os meninos, principalmente do 6º ano, que eles apresentam muita dificuldade e às vezes fica difícil da gente chegar e mostrar para eles de uma forma tranquila, mais intuitiva, que eles ainda não têm, a gente já tem, para eles entenderem e prosseguirem com o aprendizado deles. Agora eu não sei se tem mais alguém para falar, então eu vou fechar o microfone aqui. Tá, obrigada, Mar. Tem alguém que ainda não falou? Eu também acabei me perdendo aqui na lista. Bom, se tiver depois, se alguém tiver tímido agora e quiser falar depois, fique à vontade, tá? Aí eu vou até aproveitar para falar com vocês sobre essa atuação aqui, a maneira de participar aqui na disciplina. Ah, o Elisaías. Desculpa, Elisaías, eu não li sua apresentação. O Elisaías colocou aqui, né? Eu sou o Elisaías, estudante de matemática, já participei do PIBID com o Felipe e com a Terezinha como coordenador. É o mesmo Felipe, com certeza. Agora estou participando do Residência Pedagógica, também com a Terezinha como coordenadora. Já fiz Política Educacional e Fundamentos de Libras. No PIBID tive uma vivência muito grande na educação fundamental, e uma delas foi de modelagem na educação matemática, com a preceptora Petrina Velar, o projeto Mar de Lama. É isso, exatamente. Que trabalhamos com o cálculo da quantidade de rejeito de lama em Brumadinho. Foi muito enriquecedor. O meu grupo iríamos trabalhar também. Uhum. Legal, Elisei. Então, você estava ali, você já deve ter visto os vídeos que ela produziu, né? Aquele trabalho da Petrina é muito bacana, muito rico. A gente está escrevendo um artigo sobre aquela experiência dela. Bom, e então, como eu estava falando, sobre a participação aqui na disciplina. Talvez vocês estejam acostumados com uma aula de matemática em que o professor fala e os alunos escutam, né? Que é a denominada educação bancária de Paulo Freire. E aí eu quero incentivar vocês, eu vou tentar dinamizar aqui a nossa disciplina para que ela aconteça de uma forma mais coletiva, colaborativa entre todos nós, em que não seja apenas eu apresentando um conteúdo para vocês, né, apresentando a matéria. Então, nós vamos fazer várias atividades de diferentes formas em que é primordial a participação de vocês para a disciplina acontecer. Então, o que vai sustentar a disciplina são as falas de vocês, os questionamentos, os comentários, e a gente vai fazer isso para tentar estabelecer um diálogo entre teoria e prática. Porque existem, né, teorias da educação, vocês citaram várias aí, específicas teorias sobre educação matemática, e existe a prática da sala de aula, né? Vocês conheceram, alguns de vocês já atuam como professores,
Vocês já participaram do PIBID, de residência pedagógica, todos nós temos experiência como alunos, né? E eu acho que é importante em disciplinas na educação básica que a gente estabeleça um diálogo entre a teoria e a prática. Né? Como que a teoria de Paulo Freire, a teoria de modelagem na educação matemática, a etnomatemática, a psicologia da educação, pode se concretizar no dia a dia da sala de aula para, específico aqui na nossa disciplina, estudar os conjuntos numéricos, as operações, propriedades desses conjuntos e dessas operações, aplicações desse conteúdo. Então, a gente vai tentar estabelecer um diálogo entre teoria e prática nesse sentido. Né? A gente vê um aluno, alguém falou disso aí, né, a gente vê um aluno tendo dificuldade, a teoria educacional nos ajuda a entender aquele, acho que foi o Brenner, fala Brenner, não sei, não, deixa eu lembrar aqui. Até o final do semestre eu memorizo os nomes de vocês, tá, gente? Ai, perdi, desculpa. Bom, enfim. Então, a gente, ao observar alguma prática, alguma dificuldade de um estudante, a gente usa a teoria para entender o que está acontecendo ali e também para buscar alternativas, buscar saídas para aquela situação. Então, o espírito da disciplina, que a gente vai tentar fazer o tempo todo, é estabelecer esse diálogo entre teorias e práticas. O conteúdo específico da matemática que a gente vai discutir aqui são os conjuntos numéricos, operações, propriedades, etc. Mas a gente não vai discutir só a matemática, né, desse conteúdo. A gente vai discutir o ensino e aprendizagem desse conteúdo, mas vai acabar também discutindo o conteúdo matemático sobre esse assunto, né? E para fazer isso, eu vou me basear aqui nesse livrinho aqui, eu vou fazer algumas aulas expositivas, que é o Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça. É um livro clássico, super antigo, da década de 40, e eu vou colocar a referência dele aqui no site, no chat, se alguém... Ele é clássico, é super antigo, então certamente vocês encontram arquivos com o conteúdo desse livro, né, com um PDF, alguma coisa assim, na internet, para quem se interessar. Ele faz uma abordagem mais social, histórica da matemática. Então, e aí eu quero discutir com vocês sobre esse ponto de vista dos conjuntos numéricos. Bom, e aí, para a gente concretizar esse plano, né, de estabelecer um diálogo entre teoria e prática, é muito importante que vocês participem intensamente e continuamente nas atividades. Vão ser de vários formatos, como eu comecei falando com o Luciano, eu acho, tá? Então, a gente vai... Bom, e aí também é importante ter uma preparação prévia para você participar das aulas, não só os encontros síncronos, né, mas os momentos de atividade assíncrona em que vocês vão participar de um fórum, fazer alguma atividade em grupo. Então, é importante se preparar, e se preparar significa estudar, ler, escrever, falar, às vezes, tá? E é importante a colaboração e a interação entre os colegas, né, que era aquilo que eu estou falando, não sou eu sozinha falando o tempo todo. E nem eu conversando com o Marcos, eu conversando com o Jarbas, eu conversando com o Vicente. É uma rede em que todos conversam com todos. Tá? Então, nós vamos desestabilizar essa concepção de sala de aula em que apenas o professor fala e os alunos escutam ou falam só com o professor.
tá? Então, vai ser um diálogo, no sentido de todos interagindo, todos colaborando aqui, para a gente construir um conhecimento, construir compreensões a respeito do ensino e aprendizagem de números na educação básica. Então, a disciplina acontece de forma colaborativa entre todos nós. Que atividades que a gente vai ter aqui? A gente vai ter leituras e discussões de artigos, as discussões nos fóruns, ou em algum momento aqui também encontro síncrono. Então, é muito importante ler, tá? Talvez seja a atividade que vocês têm menos costume, né? Que vocês conhecem o conteúdo matemático e a gente acaba, como professor, repetindo práticas que a gente aprendeu vendo outros professores fazer, né? Ah, fulano faz legal, eu vou fazer isso também e tal. Mas a gente não precisa ficar baseado apenas em exemplos que a gente teve. Existem muitas teorias, e a gente vai discutir várias delas aqui, e essas teorias estão apresentadas, teorizadas, né, em artigos, e a gente vai ler muitos artigos aqui. Então, é importante criar esse hábito de leitura e ler um artigo científico. Não é igual ler um jornal impresso, não é igual ler literatura, né? A gente tem que ler prestando atenção nos conceitos, comentando, né? Quando a gente lê num papel, né? Fazer comentários ou na tela, né? Um PDF, usar os recursos de comentário, grifar, porque a gente não vai só ler, a gente vai conversar com o artigo, com o autor, a gente vai discutir, debater entre nós aquele assunto. Então, é importante ter uma leitura bem profunda, né? Quem já fez alguma disciplina da educação, ou quem já trabalha no PIBID, na residência pedagógica, sabe de que tipo de leitura que eu estou falando. E é muito importante que a gente faça isso aqui e aprimore essas técnicas, esse jeito de ler e discutir. Tá? Então, a gente vai ter leituras de artigos, a gente vai ter oficinas práticas envolvendo esse conteúdo em grupos menores, a gente vai ter aulas expositivas, eu também vou apresentar algumas coisas aqui para vocês, principalmente vai ser quase tudo baseado nesse livro aqui do Bento de Jesus Caraça. São poucas aulas expositivas, tá? A maior parte a gente vai estar discutindo, debatendo juntos. Aí vamos ter encontros síncronos, como esse aqui, onde vamos sistematizar as ideias e fortalecer esse diálogo entre teorias e práticas. E vamos ter seminários relacionados com os assuntos em que vão ser 4 seminários em que vocês vão atuar como os mediadores, os administradores dos seminários, tá? Eu vou explicar com mais detalhes isso depois. E esses seminários vão ser feitos e organizados em grupos, e a turma tem 18 pessoas, talvez 19, e aí a gente esses seminários vão ser feitos com grupos de 4 ou 5 pessoas, tá? Todas essas atividades assíncronas e o material, programação, eu vou deixar disponível na metaturma do Moodle, e lá nessa metaturma estão reunidas a turma E, né, vocês, e a turma Z, que é a turma de 5 horas da tarde. Então, ali a gente tem um grupo enorme de pessoas que são alunos da licenciatura em matemática, que estão fazendo números na educação básica. Eu vou chamar de disciplina assim, tá? Ao invés de chamar de número na escola básica, vou chamar de números na educação básica. E aí é importante que aconteça interação entre todos, tá? Vocês não precisam conversar apenas com o pessoal da turma E, não, tá? Pode conversar e deve, né, conversar com todo mundo, que é bem delicado, né? Tem os colegas lá, vou conversar só com a minha turminha? Não, ali é para a gente debater. Bom, então esse tipo de atividade que a gente vai realizar. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta?
Aqui para mim tá tranquilo, professora. Beleza, Guilherme. Eu gostaria de saber, Jussara, em relação à avaliação por causa das aulas síncronas, porque principalmente às quintas-feiras, a sua aula coincide com o horário que eu dou aula no pré-vestibular. Então, provavelmente eu não vou conseguir assistir aulas síncronas às quintas. Eu queria saber como é que vai ser essa forma de avaliação, só para eu poder me planejar em relação a isso. Ok, Guilherme. Foi você que falou das teorias educacionais que ajudam a entender os erros dos alunos, não foi? Ah, sim, quando eu falei da parte da pedagogia. Sim, sim. É que eu estava tentando lembrar quem tinha falado, foi você. Você falou que para vestibular, eu lembrei. As avaliações. Sobre os encontros síncronos, uma regra que a gente tem, né, agora no sistema remoto, é que a gente não pode considerar esses encontros como momentos de avaliação. Tá? E eu sigo isso, tá, Guilherme? Então, o que eu estou gravando todas as aulas e eu pedi ajuda para um aluno da turma de 5 horas e ele vai postar no YouTube todas as gravações, porque a gravação fica disponível aqui no Teams acho que por 20 dias só. E aí a gente, desde dessa disciplina há um ano atrás, a gente abriu um canal no YouTube para colocar os vídeos das aulas, e aí esses vídeos das aulas deste semestre também vão para lá, tá? A gente vai organizar em playlists diferentes. Então, você tem acesso às aulas síncronas, ao vídeo, todos, né, vocês, pelo YouTube. E aí as avaliações não vão levar em conta a participação aqui, mas vão levar em conta a participação nas atividades assíncronas que vão estar lá no Moodle. Tá? Então, tem essa coisa de participação nas atividades assíncronas, que é responder as questões que eu coloco lá no fórum, comentar as respostas que os colegas dão, comentar, alimentar o debate, né? Fulano falou isso, eu quero reforçar essa parte que ele falou, porque eu achei interessante, eu tenho uma experiência parecida, ou eu discordo de fulano, porque pelo que eu entendi, que o autor falou foi isso, e não como fulano entendeu. Então, fazer um debate ali pelo fórum, assincronamente, e lançar perguntas também. Né, a gente vai ter um tipo de atividade em que eu peço para vocês fazerem perguntas a respeito do artigo que está em discussão naquele momento, responder a perguntas que os colegas colocarem. Então, a gente vai manter um debate continuamente lá no Moodle, né? E, inclusive, eu já deixei lá atividades para hoje, que era mais um levantamento de interesses, o que é que vocês gostariam de ver discutido aqui na disciplina, e uma atividade para quinta-feira, envolvendo BNCC e letramento matemático, que já entra nesse grupo aqui de avaliação, que é a participação nas atividades nos fóruns, tá? Essa participação eu vou avaliar em 35 pontos, oficinas, que são, né, pequenas atividades práticas relacionadas com o conteúdo da disciplina e alguma teoria. Essas oficinas vão ser 3, e aí cada pequeno grupo vai fazer a oficina num momento que vocês combinarem, né? Por exemplo, eu só posso domingo de manhã. Aí, domingo de manhã, o grupo se reúne, usando ou Teams, ou Meet, ou WhatsApp, o que der para usar, e o grupo produz um relatório contando o que, olha, a gente chegou a tal conclusão, nós fizemos isso, fulano teve tal ideia, essa parte aqui a gente não entendeu, né? Faz um relatório do que o grupo fez e posta no Moodle aquele relatório, né? Tudo com prazo pré-definido, tal, para você se organizar. Vão ser 3 oficinas,
os relatórios, cada um vale 5 pontos, total 15. Vai ter um seminário. Esse seminário é sobre assuntos da disciplina, então eles vão estar espalhados ao longo da disciplina, dependendo do assunto. Por exemplo, o primeiro deles é sobre cálculo mental. Então, aí vai ter um artigo para ser a base, né, do seminário. E aí, como eu disse, né, a turma tem 18 pessoas, então a gente vai organizar com grupos de 4, são 4 grupos de 4 ou 5 pessoas. O grupo deve promover uma discussão prévia do artigo no fórum, antes, né, da mesma forma como eu estou fazendo com os outros artigos da disciplina. O grupo vai propor para a turma uma atividade ali relativa àquele artigo, colocar perguntas, pedir para fazer algum comentário. O grupo responsável pelo seminário vai coordenar, ele vai atuar como professor e vai coordenar, mediar ali o seminário, né? Então, ele vai promover essa discussão prévia no fórum, lançando perguntas e comentando as respostas que os colegas colocarem. O grupo deve buscar um vídeo sobre o assunto do seminário e compartilhar com a turma e discutir com a turma aquele vídeo. Por exemplo, cálculo mental. Procura na internet algum vídeo, né, com atividades ou falando sobre cálculo mental e compartilha com a gente. E o grupo deve preparar uma discussão, uma apresentação para o encontro síncrono. E aí, até nesse momento, Guilherme, a gente pode organizar para o seminário do seu grupo ser numa terça-feira, ou, se não tiver jeito mesmo, você avisa que não vai poder estar presente naquele dia, e aí você atua mais no fórum, por exemplo, assincronamente. Tá? Então, a gente vai sempre ter essa flexibilidade do modo que as atividades acontecem. E o seminário, então, vai valer 20 pontos. Então, a gente já tem 35, mais 15, mais 20, 70. E, por último, no final da disciplina, eu vou pedir vocês para escreverem um texto que eu chamo de imaginação pedagógica, em que você vai... É um texto individual, você vai se imaginar como professor no futuro e vai contar como você vai trabalhar algum conteúdo de números usando as teorias que a gente discutiu aqui na disciplina. Então, vai funcionar como uma espécie de prova, né? Eu vou olhar tanto a criatividade sua, mas se imaginando no futuro, que tipo de professor você vai ser, como vai ser a escola em que você vai atuar, e como você vai colocar em prática as teorias que a gente discutiu na disciplina. Então, em termos de avaliações, é isso aí. Está claro? Tem alguma pergunta? Comentários? Ficou bem claro, sim. Obrigado. Por nada. E aí, eu vou abrir aqui não sei se vocês já exploraram o Moodle da nossa disciplina, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu uso esse recurso. Vocês já estão vendo o Moodle? Sim. Sim. Beleza. Aqui no início eu sempre vou colocar alguma coisa de avisos gerais, divulgação, a própria organização dos grupos para os seminários a gente vai fazer aqui por um fórum também, tá? X que não clica. Oi? Tem um microfone ligado aí.
E aí, então aqui é a primeira aula de hoje, né? Aí eu aviso que a aula é síncrona. E aí aqui eu coloquei, né, isso que a gente está fazendo, apresentações da professora, dos estudantes e da disciplina. E eu abri esse fórum aqui para vocês falarem dos seus interesses, né? O que vocês gostariam de ver discutido aqui. Quando eu clico, a página muda para vocês? Ou ficou na anterior? A página Mudou mudou? sim. Mudou, Jussara. Aí aqui, então, vários colegas já comentaram. O Marcos já falou aqui, né, dos números inteiros. Eu ainda não li o comentário do Marcos. O Jarbas falou, a Paula. E aqui, como eu disse, são reunidos alunos das duas turmas, tá? Então, vários comentários aqui. Fiquem à vontade para comentar aqui também, tá? Quais interesses, né? Se há algum tema específico que você gostaria de ver tratado na disciplina. Aí aqui na segunda aula, quinta-feira, eu já avisei que vai ser uma aula assíncrona, ou seja, nós não vamos nos encontrar, mas vocês têm tarefa aqui, tá? A gente, nessa aula, vai discutir a BNCC com relação ao conceito de letramento matemático. Então, a gente, né, na licenciatura em matemática, cuida dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui tem o link para a BNCC, e aí você lá tem que escolher se vai navegar pelo site ou fazer o download do arquivo em PDF. E aí eu peço aqui primeiro para vocês navegarem, buscando informações sobre a unidade temática números, que é o assunto da nossa disciplina, e sobre esse conceito aqui do letramento matemático. Então, busca essas informações, lê para ver o que a BNCC fala a respeito disso. E lá na nota de rodapé número 45 da BNCC, eles falam de um documento que fala da concepção do PISA sobre letramento matemático. Aí eu estou pedindo para vocês lerem esse texto, é um texto pequenininho, tá? E a partir, então, da exploração da BNCC e da leitura desse texto, responder as questões no fórum. Então, esse fórum aqui já vai entrar nesse conjunto de participação das atividades assíncronas. Então, quando isso acontece, eu deixo aqui anunciado que esse fórum vai ficar disponível até às 11 horas da noite do dia 21. Mas vocês não precisam ir lá no dia 21 para responder. Vocês podem, agora, depois da aula, já entrar e começar a ler e participar do fórum. Aí, aqui no fórum, né, eu pergunto o que a BNCC pretende cumprir. O que a BNCC pretende cumprir na unidade temática números e o que o PISA entende por letramento matemático. Então, vocês vão responder, mas não vão ficar só nisso. Vocês vão ler as respostas dos colegas e vão comentar e criticar, concordar, discordar, fazer o debate acontecer aqui. Eu vou aumentar esse tempo aqui, tá? Para vocês conseguirem, para a gente conseguir interagir mais nesse fórum, que vai ser antes da terceira aula. Tá? E aí, então, você sempre assim, tá, gente? Eu vou colocar aqui a informação se a aula vai ser síncrona ou assíncrona e uma tarefa para fazer. E sempre você vai ter que se preparar para essa aula. Então, seja assíncrona ou síncrona, né? Você vai ter que ler alguma coisa, você vai ter que interagir aqui no fórum. E a gente tem o microfone ligado aí. Ana Luísa, você quer falar, Ana Luísa? Luísa? Ela não está me ouvindo. Vai. Tá claro aqui? Ai, obrigada, meu Luísa. Tá claro aqui, gente, no fórum, no Moodle, como é que a gente vai atuar? Ficou assim, Jussara. Sim, tá claro.
É, eu, é, eu costumo colocar pontos, né, designar pontos para essa participação no fórum, primeiro como um incentivo, né, para vocês participarem, mas aí eu percebo que à medida que, igual o Ricardo falou, a gente assusta e reclama no início, né? Nossa, eu vou ter que ficar respondendo sempre, vou ter que comentar, tal, mas depois você percebe que fica rica ali a discussão. Então, depois vocês nem vão fazer isso mais porque a Jussara vai avaliar a participação, mas porque o debate fica muito interessante ali, né? A gente descobre muitas ideias legais que os colegas trazem. E ali não vai ser uma conversa só entre eu e cada um de vocês individualmente, é uma conversa entre todos nós. Eu também entro no fórum, também vou debater, comentar, levantar questões. Então, é um espaço que a gente tem para debater sem ser presencialmente, sem ser no momento do encontro síncrono, tá? Então, e a maneira que eu faço para avaliar isso aí é contabilizando mesmo a participação, as quantas mensagens vocês mandam ali, né? Quantos comentários vocês fazem nos fóruns. E, novamente, vocês não precisam ficar comentando só as postagens da nossa turma, né? É para interagir com as duas turmas de maneira intensa, e é isso que vai fazer essa construção do conhecimento na nossa disciplina, né? Por exemplo, também nos seminários, né, vai ter um grupo na turma de 5 horas que vai estar organizando o mesmo seminário que a turma da noite. Então, vocês também vão responder as perguntas do grupo da tarde, e eles vão responder as perguntas do grupo da noite. Então, ali no fórum, no Moodle, a turma é uma só, tá? Então, não precisa separar, vamos todo mundo interagir com todo mundo. É só essa organização dos encontros síncronos e dos seminários que vai ficar separado, tá bem? Bom, eu vou colocando ali o material e... Oi, Brenner. Só para esclarecer uma dúvida aqui. Então, nessa primeira atividade, não necessariamente eu preciso responder a pergunta, mas sim interagir no fórum, talvez conversando sobre uma resposta de outra pessoa. Eu coloco a pergunta para a gente começar dali, né? Você pode responder a pergunta e comentar as respostas dos colegas, acrescentar alguma coisa. Ali a gente vai interagindo de forma assíncrona, e aí depois, mais ou menos, igual que são 35 pontos, eu vou dividir o nosso tempo, deixa eu ver. Agora nós estamos mais da metade de outubro, né? Então, assim, a participação nesse final de outubro e no mês de novembro, e depois o tempo restante eu divido em 2 períodos, e aí eu divido em 15, 10 e 10 pontos para avaliar essa participação. É um jeito de forçar vocês a participarem, mas vai acabar acontecendo o enriquecimento do debate e da compreensão do que a gente estiver discutindo. Fica muito bacana, gente. Pode confiar. Esclareceu, Breno? Sim, demais, obrigado. Mais alguma questão, gente? Bom, então, assim que eu conseguir organizar as coisas do YouTube, bom, por enquanto o vídeo está aqui, né? Vai ficar salvo aqui no Teams por 20 dias. Daqui a pouco vai estar no YouTube, aí eu aviso para vocês. Eu vou abrir um fórum para vocês organizarem os grupos para os seminários. Como eu disse, o primeiro seminário é sobre cálculo mental, e eu estou, pela minha conta aqui, ele vai ser daqui a um mês, mais ou menos.
e aí a gente vai se organizando. Beleza? Ok. Beleza, professora. Então tá. Cada aluno terá que comentar de todos os outros. Elisaías, não precisa ser de todos, né? Eu faço assim, eu vou lendo, estou lendo lá as discussões no fórum. Aí a Vanessa fez algum comentário que eu achei interessante, aí eu vou e comento em cima do comentário dela. Ou então uma pessoa escreve alguma coisa que eu discordo. E aí eu falo, fulano, acho que não concordo com você não, por causa disso, disso, disso. Aí normalmente, né, como eu falei que eu não concordo do fulano, o fulano vai me responder. E aí a gente vai fazer o debate. A ideia é essa, né? Começa um pouco forçado, né? Eu tenho que fazer porque isso vale ponto, mas depois fica uma conversa natural. Tá? Tá, Elisaías? Mais alguma dúvida? A ideia é participem bastante, leiam tudo, façam comentários. Eu coloco 2 perguntas ou 3 lá para começar, mas vocês podem falar outras coisas que não sejam respondendo a minha pergunta. Olha, eu quero ressaltar isso aqui do texto. Que aí a gente vai... a ideia sabe quando a gente discute alguma coisa em grupo? É o que nós vamos fazer, só que nós não vamos estar ao mesmo tempo, né, num espaço físico para discutir, e é feito por escrito, tá? E aí, em algum momento depois, por exemplo, agora a gente vai, a primeira parte da disciplina, a gente vai ver a BNCC, letramento matemático, depois a gente vai discutir um conceito da educação matemática que se chama numeramento. E aí, então, a gente fecha esse primeiro assunto numa aula síncrona para fazer uma síntese e pegar as principais ideias e juntar a BNCC com numeramento, com letramento matemático e tal, e aí a gente fecha um conteúdo. E aí depois a gente passa para a questão dos números naturais, de operações, e assim a gente vai. Então, cada momento vai ter um momento de fechamento, né? Nós vamos, mais ou menos os tópicos são numeramento nessa primeira parte, números naturais, depois eu vou colocar o cronograma direitinho lá para vocês. Os números naturais, depois os números racionais, que mais? Os números irracionais e reais, e só no final os números inteiros, tá? Porque a gente vai mais ou menos seguir a ordem histórica de invenção dos números. Sim, os números foram inventados, eles não existem na natureza. E depois a gente vai ter um pouquinho de argumentação matemática no final. Então, cada conteúdo desse a gente vai ter um momento para sintetizar as ideias tal, e passar para frente. Ok? Bom, por mim era isso que eu tinha para falar com você. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode ficar por aqui. Tudo bem? Ok. Tudo, professora. Ok, gente. Então, a gente vai conversando também lá pelo fórum, tá? E que a gente tenha um semestre bem interessante. Obrigada, gente. Fiquem sempre atentos lá no Moodle, tá? Ok, boa noite. Beleza, boa noite. Obrigado. Boa noite.